Olá pessoal, meu nome é Jacques Reolon. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a aplicação do Código de Processo nos Tribunais de Contas. Essa questão, embora possa parecer muito simples, ela tem algumas polêmicas. E tem algumas polêmicas com razão, porque na verdade hoje no Brasil se forma o corpo jurídico dos advogados para atuarem nos tribunais de contas e não há uma formação específica no meio acadêmico. Então, como os tribunais de contas têm diretrizes clássicas, normas próprias e muito específicas, é muito comum uma argumentação extremamente jurídica quando se faz a defesa ou num processo de contas, um processo de fiscalização e etc. Então, a ideia aqui é debater quais são os limites da aplicação do Código de Processo Civil nos tribunais de contas, né? De onde que nós tiramos a primeira diretriz para saber os limites da aplicação do Código? Está na Constituição, né? Que é os litigantes. E nos processos de tribunais de contas, há litigantes, os chamados responsáveis ou interessados, né? E a eles é dado o direito à ampla defesa e ao contraditório, né? Bom, os tribunais de contas, eles definem os limites da ampla defesa e no contraditório nas suas leis orgânicas e regulamentam essas leis orgânicas nos seus regimentos internos. Mas não há previsões nos tribunais de contas no Brasil todo, inclusive no Tribunal de Contas da União, que eles se constroem por similaridade, né, da utilização, por exemplo, de prova pericial, de prova testemunhal, que são provas que são garantidas aos litigantes no Código de Processo Civil. Qual é a cautela que nós devemos ter? A primeira cautela é a seguinte: eu não posso trazer um instituto de um ramo específico para aplicar no âmbito dos tribunais de contas, deturpando o instituto. Então eu tenho que ter uma cautela de trazer esse instituto, adequá-lo à aplicação no âmbito do direito administrativo discutido nos tribunais de contas, administrativo e constitucional, sem deturpar esses processos de contas ou processos de fiscalização. Então vejam só, por exemplo, hoje não se admite nos tribunais de contas provas testemunhais e provas periciais. É possível que os tribunais de contas admitam então esse tipo de meio probatório garantido no processo civil judicial? Sim, é possível. Por que é possível? É possível porque os tribunais de contas, eles devem se orientar pela verdade real, ou seja, o que é verdadeiro mesmo, e não aquela verdade processual só do que consta no processo, e também pelo formalismo moderado, ou seja, não é um formalismo extremado, é um formalismo moderado, porque o objetivo tanto da verdade real como do formalismo moderado, é contemplar uma justiça de contas, ou seja, não imputar débito indevidamente, não imputar multa injustamente, não condenar apenas responsáveis, gestores públicos, penas indevidas, ou seja, tem que ser condenado na medida de sua culpabilidade. Então veja só, é possível que os tribunais de contas atendam um pleito de um interessado responsável por uma prova pericial? Sim, é possível. E onde poderíamos argumentar isso? Existe a súmula 103, Tribunal de Contas da União, que admite a aplicação do Código de Processo subsidiariamente às suas normas. Tem decisões do Supremo Tribunal Federal determinando a realização de perícia em processos de contas. E um argumento muito comum, muito comum para quem discute profundamente tribunais de contas. Ora, a prova pericial, ela se destina a fazer prova quando se exige o conhecimento técnico ou científico aprimorado. Um gestor público, que pode ser considerado um responsável, ele às vezes não tem o conhecimento técnico ou científico necessário para fazer a defesa do que estão lhe imputando. Então não haveria uma ampla defesa, um contraditório no sentido constitucional, se não fosse garantido a esse gestor fazer uso da prova pericial. Então a prova pericial, permitir que se produza nos tribunais de contas, é um meio de contemplar a verdadeira justiça. É um meio de possibilitar que esse interessado ou responsável exercite a defesa
e tem uma justa condenação ou uma justa exclusão do rol de responsáveis. A questão da prova testemunhal. A questão da prova testemunhal, nós precisamos ter um cuidado específico que, na verdade, os processos administrativos, os processos de contas, eles se constroem documentalmente, a formalidade administrativa. Então, veja só, a própria liquidação da despesa, que está no artigo 63 da Lei 4.320, exige comprovação documental da sua exigibilidade. Então, seria muito difícil afastar a exigência de prova documental e tentar sanar essa ausência de prova documental por uma prova testemunhal, seria muito difícil, porque a própria lei exige comprovação documental. Mas há questões em que a prova testemunhal ela pode evitar uma justiça. Por exemplo, a execução de determinados itens numa prestação de serviços. Ora, foram executados determinados itens e não foi verificado pela fiscalização que aqueles itens foram executados, eu posso fazer uso da prova testemunhal. Quem foram os agentes públicos que presenciaram a execução? Da empresa privada executora do contrato, quem presenciou essa execução? Dá um exemplo simples, por exemplo, eu passo um cabeamento lógico e depois passo uma cobertura de gesso numa parede. E se eu não tenho documento comprobatório da execução de serviço, seria justo eu penalizar o contratado, imputar o débito? Se ele foi e executou o serviço, seria justo primar pelo locupletamento ilícito da administração? Não, eu poderia fazer uso da prova testemunhal para comprovar a execução daquele serviço e depois poderia checar o que aquela prova testemunhal me comprova. Por exemplo, olha, houve realmente um cabeamento aqui nessa parede. Ok, vou lá, faço uma pequena incisão, verifico realmente se houve o cabeamento. Então a questão de eu trazer do Código de Processo Civil institutos para aplicar nos tribunais de contas, ela teria como diretriz evitar injustiças e fazer que ocorresse realmente um verdadeiro processo guiado pela verdade real e formalismo moderado. Então, pessoal, é isso aí. Esses são os limites para aplicação desses institutos nos tribunais de contas. E isso aqui não é uma definição precisa e clara de quando se aplica ou não. É apenas uma ideia para debatermos e aprofundarmos. Muito obrigado, pessoal.